Boa noite, turma. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tenham assistido a aula 1, pois de muito tempo para vocês. Até o momento não recebi nenhum comentário. Então isso quer dizer, nenhuma dúvida, não me perguntaram, quer dizer, dois conceitos. Ou vocês não assistiram, ou vocês assistiram e não houve nenhuma dúvida. Aí eu queria saber quais dos conceitos, né? Porque estamos aqui para ajudar vocês. Mas vamos orar. Hoje estaremos iniciando a aula 2, o conceito bíblico de ministério. Tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, neste momento quero te agradecer por tudo. Toma a primazia desta aula, desse segundo encontro. Pai, te agradeço porque o teu nome é glorificado. Pai, que os meus alunos possam aprender cada dia mais. E que eu, Senhor, como seu docente físico, possa ser iluminado pelo teu Espírito para ministrar a Sagrada Escritura. É o que eu te peço, Pai, neste momento. Toma a primazia desta aula, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós estamos em mais um encontro e estamos falando de uma matéria muito importante, que é a teologia pastoral. Nós aprendemos muito, né? Na primeira aula, que vai assistir a primeira aula vai ver o conceito da teologia pastoral, né? O ministério, para que serve, como é aplicado. E isso é interessante, né? Para você entender aqui, é bom você seguir os passos. Aula 1, depois aula 2, tá? Olha o que a Bíblia diz, vamos para a leitura bíblica. 1 Pedro, capítulo 5, de 2 a 4, diz: Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Como Deus quer, não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Coisa maravilhosa essa, né, meu irmão? Uma promessa em tanto. Quem é esse que não quer ser um bom ministro? Tem muitos, né? Muitos por aí. Outros se corromperam, infelizmente. Era um bom pastor. E como a semente que caiu nos espinhos foram sufocados pelas coisas do mundo e acabaram enfraquecendo e infelizmente se corromperam. Mas eu falo com vocês e peço a vocês, para esses que se corromperam, para aqueles que estão sem compromisso, ore para que Deus possa erguer seu servo novamente. Tá bom? A Bíblia diz que 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes o Senhor levantará. E nossa obrigação aqui não é para julgar, é para pastorear. E uma vez que um pastor ele sai do crivo da palavra de Deus, cabe a nós, companheiro, ajudá-lo
a entender a sua jornada e ocasionar impacto em sua vida, para que ele possa retornar aos caminhos do Mestre. Amém? Vamos lá. Ministério é serviço. A palavra ministro vem do termo latino minister, que por sua vez deriva de minus, ou seja, menos. O minister era o servo, o homem do serviço. Na antiguidade, havia o minister cubiculi, que eram os servos encarregados de arrumar os quartos da casa. Havia também um minister vini, que era o servo encarregado de manter as taças cheias de vinho nos banquetes. O ministro é chamado para servir. Em João 13, Jesus dá o grande exemplo. Deixa a mesa principal e parte para o serviço. Esse ato nos dá a dimensão maior do ministério. Somos chamados para servir. O apóstolo Paulo mostra no texto de 1 Timóteo 6, versículo 11, uma lista de qualidades que o ministro deve ter. Vamos lá para elas: justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. Todas são qualificações para a prestação de um serviço digno. Ministério não é vitrine para um desfile de uma personalidade doentia, marcada pela vaidade. Não é para os viciados em bajulação. Ministério é para trabalhadores da seara, servos. Um pastor muito sábio dizia: o símbolo do ministério é o avental sujo. Como o pastor dizia esse termo, o símbolo do ministério é o avental sujo, não é pecado, tá, meu irmão? É serviço. O servo com avental, quando ele trabalha, quando ele coloca a mão na massa, ele realmente vai se sujar. Imagina um padeiro executando, efetuando o serviço de elaborar o pão. Imagine uma pessoa que está fazendo uma limpeza, um trabalho braçal de uma construção, ele vai estar sujo. Então aqui está se dizendo a respeito, deixa eu me ajeitar aqui, me desculpa aí, tá? Ele está dizendo que o ministro, que é o ministério, é aquele que é executado para servir. Eu tinha um pastor Edivaldo Freire, e eu lembro dos seus ensinamentos. Homem muito sábio, experimentado na obra. E eu estava no gabinete uma vez com ele, um novo convertido, e a gente, novo convertido, às vezes não queremos ouvir a voz do nosso pastor, irmão, mas é muito importante ouvirmos a voz do nosso pastor. E ele disse para mim assim: eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser diácono. Mas já que Deus me chamou para isso, esse ofício, eu vou executá-lo. E era um homem extraordinário. E aquilo ficou na minha mente, quando ele disse para mim: a cada degrau que você crescer no ministério, você não está subindo, você está descendo, porque você é servo e servo da igreja. Aquele ensinamento, como novo convertido, entrou no meu coração, e até hoje eu lembro, irmão. Vai fazer 30 anos que aquele pastor me deu esse conselho e me ensinou muito.
Ministério não é para arrogante. Ministério não é para soberbo. Ministério não é para apresentadores. Ministério é para servir e servir a noiva do Cordeiro. E serviço não é brincadeira, mas é gratificante. Tá bom? Observe que vejamos algumas dimensões do ministério verdadeiro. Caráter. O fundamento do ministério. Filipenses 2, versículo 14 a 16. Serviço. A natureza do ministério. 2 Timóteo 2, versículo 3 ao versículo 4. Amor. O motivo do ministério. Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 11. Sacrifício. A medida do ministério. Salmo 40, verso 5 ao verso 9. Submissão. A autoridade do ministério. Filipenses 2, versículo 5 a 8. Glória de Deus. O propósito do ministério. 1 Coríntios 10, versículo 30 e versículo 32. Né? O Kadov, em hebraico, e Eudoxia, em grego, glória. Né? Então, meu irmão, Doxateon, né? Glória de Deus, glória, Theon, Deus, Doxia, glória. Palavra e oração, as ferramentas do ministério. Hebreus 4, do versículo 11 ao 13. Crescimento da obra, o privilégio do ministério. Mateus 3, de 31 a 32. Espírito Santo, o poder do ministério. Efésios 5, de 18 a 20. Cristo, o modelo do ministério. Hebreus 7, de 22 a 27. Irmão, são fatores importantes para a vida de um ministro. É gratificante. E eu gostaria que vocês desempenhassem um bom papel. Eu gostaria que vocês se tornassem melhor do que vocês estão. Vocês estão neste curso buscando um aperfeiçoamento, porque vocês querem dar o melhor. Vocês estão com medo no sentido de não errar. Eu trouxe uma live uma certa vez mostrando o medo, a ferramenta poderosa, né? E o medo, irmão, as pessoas só trazem o medo como um lado negativo, mas o medo tem um lado positivo. Tá bom? O medo não é nada disso que as pessoas dizem. É porque as pessoas veem de uma forma negativa. Vamos dar um exemplo. Eu tenho medo de ministrar na igreja. Poxa, eu sou pastor, mas tenho medo. Por que você tem medo? O medo está dizendo para você que não é para você recuar. O medo está lhe dizendo que você precisa se antecipar em preparar-se. Então você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ler um bom livro sobre a temática, você vai jejuar. Quando você se prepara antes, você vai chegar na frente de um espelho, vai treinar, você vai fazer um exercício, né, facial, laboral, para que vocês possam chegar no dia e ter uma boa apresentação. Vocês vão pegar um dicionário, vou dar um exemplo para vocês, por favor. Compre um dicionário da língua portuguesa. Estude o dicionário da língua portuguesa.
para que vocês tenham palavras formais de excelência, para que vocês entendam quando você estiver na apresentação de um ministério, né? Aquela dicção, aquele vocabulário de excelência. Imagine você estar em uma convenção, onde nós teremos agora, a minha convenção terá agora, não será em Piauí. Eu estarei ausente da cidade de Salvador do dia 19 de junho até o dia 23 de junho, se Deus assim o permitir, peço já orações, nós estaremos retornando dia 23. Então, ali teremos a OBO, né? E a GO. E, por certo, estaremos aí se preparando. Imagina você estar numa plenária dessa e aí você não está entendendo o que o ministro está falando, não compreende. Imagine se alguém fizer uma pergunta, uma interrogação a vocês sobre aquela temática. De que maneira você vai responder? Como você vai debater um assunto em uma AGO, onde você não vai entender o que está se passando, porque a linguagem é complexa para você. Então é importante. Imagine um ministro em cima do púlpito falando palavras, né, totalmente errôneas. Eu congreguei em um lugar que tinha um obreiro que chamava Deus de Deusos. E aí a igreja ficava rindo, irmão. A igreja percebeu esse termo Deusos. E aí toda vez que dá oportunidade a ele, em vez de observar a palavra, começava a criticá-lo, a zombá-lo, porque ele não conseguia falar Deus, ele falava Deusos. E como a saudação, salvo, né? Salvo, vi ela, amo ela, termos que fogem da dicção, da organização gramatical. Tá bom? Então, um pastor, ele tem que saber, de fato, se explanar, verbalizar. Hoje na igreja existem pessoas altamente capacitadas, pessoas que estão em um nível superior, formadas em literatura, formadas em pedagogia, psicólogos, médicos, várias profissões. E o pastor, imagine, está lá, não quer saber de um estudo, de um curso, acha que simplesmente lê a palavra da maneira que ele está lendo. Eu lembro de uma história que o irmão disse que o pastor falou assim: ó, irmão, amanhã eu vou pregar e vou mostrar que Jesus foi jogador de futebol. E a igreja encheu no dia seguinte. Quando chegou na hora de passar para ele, ele disse assim: a parabola de Jesus. E aí disse: tá vendo, irmão? Quem para a bola é goleiro. Jesus jogava futebol. Imagina, irmão, a igreja toda riu, zombaram dele, criticado. Então, assim, por favor, irmão, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Algumas pessoas dizem que a letra mata. A letra que Paulo está descrevendo ali em sua carta, Paulo está especificando a lei. E a lei matava quando você pecava contra essa. Tá bom? Mas vamos lá. É digno de nota, importante lembrar, que os dois maiores vultos do Antigo Testamento eram pastores. Ó. Quem eram eles? Moisés e Davi.
Quando observamos o seu pastoreado, percebemos Moisés como um dinâmico líder junto ao povo atravessando os piores desafios. Davi trabalhou com estratégias militares tremendas, conquistando Jerusalém. Por um lado, Moisés tinha dicção complicada. Por outro, Davi cantava salmos profundos. Ambos foram vultos extraordinários, aos quais Deus se revela no contexto pastoral. Imagine, Moisés ele foi ensinado em toda a cultura egípcia da época. Moisés, como eu falei a vocês, Moisés não foi treinado em nenhuma linguagem coloquial, vulgar. Não, Moisés foi treinado na linguagem formal, de sua alta complexidade. Mas Deus pegou e levou Moisés para o centro do aprendizado da prática. Altamente, naquela época, seus pastores, eles tinham o cuidado de preservar suas ovelhas, de cuidar de suas ovelhas. Altamente, ele aprendia táticas de autodefesas. Era comum aparecer lobos devoradores. Era comum aparecer leões, né, para querer devorar as suas ovelhas. Os ursos. Então você vai ver Davi combatendo isso. E era leal, de fato, a questão de preservar. E essa preservação chamava a atenção de Deus. Essa dedicação às ovelhas. E Deus, ele traz o homem de acordo com o seu ministério, de acordo com a sua capacidade, a sua intelectualidade. Deus traz você de maneira especial para executar uma boa obra. Tem um hino que diz, né, que quem começou a boa obra é fiel para completar, ou para terminar. Se não falha a minha memória, eu não sou muito bom na área do canto, mas, irmãos, é verdade. Ele começa e ele sabe terminar. Aquilo que precisava em Moisés, ele lançou lá no deserto. Aquilo que precisava em Davi, que estava no deserto, ele trouxe para a cidade. Esse Deus, ele é maravilhoso, tá? Toda a cultura do Antigo Testamento era pastoral, tá vendo? E o povo de Israel, em sua relação com Deus, vivia à luz dessas imagens e metáforas. Aliás, o Salmo 23 é todo baseado nessa metáfora pastoral, evocando imagens tremendas de descanso, vida e ética pastoral. É de saber que alguns historiadores, ele relata que quando Davi falava aquilo ali, mostrava que toda a vitória da batalha e os suprimentos que ele traziam, isso dava honra ao pastor que o guiou para a batalha, o pastor que o conduziu em estratégia,
o pastor que conduziu com a sua presença e trouxe vitória, derrotando seus adversários. E através dessas táticas, de tudo isso, foi evolutiva a permanência da produtividade, das bênçãos materiais físicas, do suprimento alimentar. E por isso que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor, ele tem esse papel de não deixar a sua ovelha mendigar o seu alimento, de fazer a sua ovelha não ter a necessidade de alguma coisa. O pastor, ele tem que ter estratégia para que traga essas bênçãos para a igreja. É interessante, irmão, que uma sugestão, que se faça diante da igreja um trabalho social, uma ministração, um curso base para a comunidade e que tragam pessoas capacitadas para isso e que vocês apenas designem para elas trazer 1 quilo de alimento não perecível, trazer roupas que dê para ser usada, calçados. Por favor, não traga aquelas roupas rasgadas, manchadas, sapatos descolados, né? Não. Aqueles alimentos que já passou da validade. Traga coisa que possa, de fato, outras pessoas participarem daquele alimento, daquela veste. Um trabalho social em cima disso, montando uma cesta básica para manter aquela organização, que se crie um caixa extra, para que essa caixa extra seja só para o suprimento da necessidade eclesiástica, tá? Porque quando eu digo eclesiástica, irmão, eu quero direcionar a eclesia, a igreja. Então tem várias estratégias que se pode ser fundamentada para que a igreja possa, né? Quando nós vamos ver o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós iremos ver também lá no capítulo 5, os irmãos repartindo os alimentos e outros, lá no capítulo 5, das suas propriedades, independente que seja movido pelo Espírito ou de uma interpretação errônea a respeito do que se diz na questão teológica, mas eles venderam suas propriedades, colocaram ao pé dos apóstolos e repartiam aqueles valores entre si para que não houvesse ninguém que passasse necessidade, até porque quando se inicia a perseguição, eles tinham que cuidar um dos outros. Era tão notório isso que surpreendia o Império Romano. Roma era chamada a atenção por essas atitudes. Hoje, se nós trabalhássemos desta forma, também iria impactar o nosso ministério. Imagine 10 pessoas conduzindo para mais 10 pessoas, que o seu ministério é impactante. Aí essas 10 pessoas, ela vem, se tornam 20. Essas 20, ela vai levar a palavra. Se torna 40. Essas 40 vai levando. Se tornam 80. Essas 80 vai, hoje se torna
Observe que as pessoas criticam muito a Igreja Universal, mas também não vê o lado positivo. É uma das instituições religiosas que mais faz serviços sociais. Quantos milhões de pessoas existentes hoje da Universal? É porque temos um hábito de olhar só o lado negativo das pessoas e esquecemos o lado positivo. Criticamos pelas suas campanhas, criticamos pelos abusos de valores, mas se botarmos na balança, como eles poderiam cooperar hoje com a necessidade social sem dinheiro? De que maneira eles poderiam executar um bom serviço para a sociedade se não tivesse valores financeiros em caixa? Entende? Então, assim, temos esse mal de querer criticar. E nós precisamos parar da crítica e buscar soluções para que a sociedade, para que a igreja, ela possa manter-se das suas necessidades. Então, por favor, irmão, assim como Davi disse que Deus cuidava através dos alimentos, dos ouros, das pratas, que era trazida dos inimigos, Deus também pode fazer isso. As pessoas podem ter até um abuso em excessividade, mas existe a necessidade. Tá? Então, vamos deixar, por favor, de se relacionar uma falância de forma negativa de outras pessoas e vamos focar no que a Bíblia nos manda fazer. E aí, o nosso ministério vai ser próspero diante da presença do Senhor. Observe que Jesus não focava muito nas religiões. Jesus focava na necessidade do povo. E isso fez seu ministério impactar. Ele nos deixou esse ensino. O tempo que estamos falando mal de A e de B é o tempo que nós deveríamos estar agindo no evangelismo, na obra social, na oração, na leitura da palavra, na prática, né, daquilo que nós aprendeu do mestre e através da sua palavra. Tá bom? No Novo Testamento, o conceito toma vida e forma, né? No Novo Testamento, o conceito toma vida e forma. Cristo, o bom pastor, lá em João 10, Mateus 18, 12, 25, 32, 33, Mateus 26, 31, tá? Deixa eu repetir para você entender. João 10, Mateus 10, 12, Mateus 25, 32 a 33, Mateus 26, 31. A figura do pastor é geral em todo o Novo Testamento. Se no Antigo o conceito já aparece até dentro de uma lógica cultural forte, no Novo esse conceito se expande. A igreja é representada pela figura do rebanho, João 10, 16. E o título específico de Jesus como líder da igreja é pastor, João 10, 14, 21, 15 a 17. O supremo pastor, em 1 Pedro 5, 4, a Bíblia inteira é permeada pelas imagens e características dessa relação pastor e ovelhas. Tem um hino, né, que fala sem ovelha, eu amo aquele hino. Antigo, mas lindo. Era sem ovelhas. E o interessante, irmão, que ela diz que essas 100 ovelhas, ela foi ferida, mas o pastor foi em busca dela.
o servo, o ministro, buscou, de fato, a ovelha ferida. Foi um bom pastor. O pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, disse Jesus. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida de seu rebanho. Ele defende seu rebanho. Ele ama seu rebanho. E isso é o que faz a diferença. Tá bom? Desculpe, irmão, por alguns movimentos que eu estou fazendo, tá? Mas é o tempo que está aqui mudado e quando o tempo muda eu tenho algumas reações, mas algumas alergias que eu tenho de vetores, né? E acaba, de certa forma, nos prejudicando. Mas vamos lá. O pastor em sua vida individual. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. 2 Coríntios 6, versículo 3. O pastor precisa viver bem. Sua saúde completa em todas as áreas de sua vida. Precisa de atenção e cuidados constantes. Ídios, no grego significa aquilo que é próprio. O pastor, como indivíduo, precisa preservar sua saúde integral. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Numa época de descuidos generalizados, o cuidado com a saúde integral é uma prioridade, pois o não cuidado é negligência e, portanto, pecado. O ministro precisa estar atento com sua saúde integral, corpo, alma e espírito. Inclusive, existe uma lei 8.080 de 1990, aonde o Ministério da Saúde especifica, né, o que é saúde. E ele fala sobre isso aí, tá? Então vá lá. Procura lá a Lei 8.080 de 1990. Vai estar especificando o que é uma saúde. E dentre elas está a saúde pública, que é o saneamento básico. Corpo, alma e espírito. Só podemos dar aquilo que temos. Como cuidar dos outros, se não cuidarmos nem de nós mesmos. Saúde física, exercícios, boa alimentação e agenda. Salmo 90, versículo 12. Saúde emocional, o prazer de estar entre amigos, a dádiva do sorriso, a arte do desabafo, mentores. O cuidado em não se tornar um reservatório de amarguras, o equilíbrio psíquico. Saúde espiritual, oração, leitura da palavra e de boa leitura, tempo de silêncio, jejum e meditação. O exercício ministerial pode se transformar numa tragédia, sempre que as pausas forem negligenciadas. Nosso ministério não precisa ser um fardo, precisa ser um privilégio. Precisamos manter nosso ministério baseado na palavra, sem jamais perder de vista Cristo como nosso supremo modelo. Eu pratico esporte, irmão. Eu pratico esporte. Quando eu parei de praticar esporte, nem sequer estava conseguindo ministrar direito. Eu estava cansando, tendo um problema de cansaço na ministração. Alguns estudos afirmam que
1 hora de meditação equivale a 8 horas de serviço braçal. Pessoas que estão ministrando trabalham com a mente. A pessoa que está ministrando, ela precisa de ter resistência física, tem que saber ter controle na respiração. E tudo isso você só vai conquistar com a prática de exercício físico, acompanhado com pessoas especializadas, né? Que conheçam as suas limitações, que sabe o passo a passo de onde você deve erguer esse benefício, tá? Os alimentos é essencial. Evitar comer muitas gorduras, evitar comer alimentos que ocasionam dano na saúde. Não pode ser praticar glutonaria. Pessoas que tá vendo que não vê comida, ela excede, né? Ocasiona impacto. Eu lembro que eu falei a você, lembra do pastor Edivaldo que eu te falei distante? Uma certa vez nós estávamos em um churrasco, um almoço, e ele pegou, botou o alimento naquela linha, não sei se tem hoje, mas aquele prato, na minha uns 30 anos atrás, tinha um prato que ela havia uma linha assim, ó, marcando. Aí ele falou assim, irmão Edivan, você está vendo essa linha aqui? Eu digo, estou vendo, pastor. Essa linha está dizendo que é o limite que deve chegar o alimento. Não pode passar disso aqui. Você não pode passar do limite. O seu estômago precisa de um espaço para poder trabalhar. Imagine que se você comer muito, você não consegue nem respirar. E isso é verdade. Então, chegar numa festa, o crente tem que ser um exemplo, principalmente os pastores. Tem gente que chega numa festa, o garçom nem consegue chegar lá na frente, irmão. Tem gente que jejua um dia todo para comer à noite na festa, por amor de Deus. Eu costumo dizer que um casamento, um 15 anos, um aniversário, o que está sendo distribuído ali é simbólico, é simbologia. Não é para você... É como a Santa Ceia do Senhor, que aconteceu em Corinto. As pessoas parecendo que estavam morrendo à fome. E Paulo exortou, se está com fome, come em casa. Então, a quantidade de salgado que está lhe oferecendo, a família de minha esposa trabalha com isso. E eu perguntei à minha cunhada, ela falou assim, olha, Divan, o correto é 6, no máximo, 6 salgados, no máximo. 6 salgados, no máximo, de cada tipo para uma pessoa. O correto seria isso. 6. Mas ela disse que às vezes tem muitos salgados, então não precisa ser 6. Imaginem 6. Deixa eu só lembrar aqui alguns que eu conheço. 6 coxinha, 6 quibe, 6 bauru. Imagine. Aí, né? Vencer, aí já vai 18. Aí vem beijinho, né? Tem mais outro doce lá que eu esqueci agora. Imaginem, só aí vai uns 24, 30, 40 salgados com doces. Então é muito. Então o que seria correto? Se existe 6, eu comer 2 de cada. 2 coxinhas, 2 quibe, 2 empadas, 2 de cada, irmão. 2 doces de cada, tem um refrigerante.
1 ou 2 copos no mar, 2 copos, 3 copos no máximo, porque são simbólicos e isso é educação. Cheguei em casamento, cheguei em aniversário que as pessoas derrubavam a bandeja. Eu saí, fui embora. Os ímpios falando dos crentes. Então, por favor, irmão, principalmente nós que somos pastores, temos que ter ética. Tá? Tem que ter moral, postura de sentar, se alimentar. Tá bom? Quer botar dois pacotes de macarrão para si. Quer botar 1 quilo de feijão no prato. Pelo amor de Deus. Tá bom? Há pastores que cometem um erro grave. Julga que deve morrer pela obra. Este esquece de que Jesus já morreu pela igreja. Aos pastores, o mandamento não é que morra, mas que saiba viver. Levi disse algo decisivo. Certamente, você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Qual tem sido sua motivação no servir? Você ainda sente aquilo que faz? Ainda é gente? Ou sucumbiu ao funcionalismo pragmático das máquinas? Você se realiza no que faz para Deus? O que Deus procura é um homem ou uma mulher que sejam inteiros. O que Deus procura é um homem ou uma mulher que sejam inteiros. Deus trabalha com os autênticos, os fiéis, os obedientes. Deus trabalha com nossa integridade. O pastor deve trabalhar com todo amor, cuidado e honra. Essa Deus, irmão, que foi um erro gramatical, tá? Acabei até lendo, mas é Deus. E aí teve um erro gramatical na apostila, quando você vê ele aí, tá? Cuidado e honra, pois está ao serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. É bom lembrar que nosso serviço não será em vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Há pelo menos 4 compromissos que o pastor não pode esquecer jamais em sua vida espiritual. Então, irmão, não é pecado. Alguém pergunta a mim, pastor, é pecado o pastor ir para a praia, tirar férias, não está trabalhando para Deus? Eu digo, não é pecado não, mano. Me mostra na Bíblia aí. Pastor é ser humano, é gente. Precisa ter tempo para sua família. A Bíblia diz que o casado cuide das coisas do mundo e de sua esposa, como convém agradar o Senhor. Os solteiros cuidem das coisas do Senhor, mas os casados do mundo e de sua esposa. A família é prioridade para Deus. Então, quando nós precisamos ministrar o nosso tempo, ministrar não, perdoe, administrar o nosso tempo, tá? Então, qual é os 4 compromissos? Compromisso com a Bíblia. Paulo disse a Timóteo que o ensino das Escrituras deveria ser transmitido a outros. É o fluxo da graça. Nosso grande desafio é não deixar o fluxo da graça parar. Um ministro que não tem compromisso com a Bíblia terá fatalmente sua atenção direcionada às outras fontes. Sem Bíblia, condenamos o povo às heresias. E é verdade. Segundo, se a Bíblia não for o objetivo de nosso melhor estudo, estaremos decretando a falência de nosso ministério. Sem ela, ministraremos sermões mortos.
a ouvintes sem vida. Amemos a Bíblia. Levemos a sério a metáfora de Ezequiel 3, como este livro. Quando se começa a comer, faz parte de você, adentrando a profundidade do ser. Coisa boa, irmão. Tá? Segundo compromisso, o compromisso com a oração. Paulo mandou Timóteo refletir, pensar e meditar. A oração nasce nesse tempo, nessas benditas pausas. Esse tempo para refletir e orar nos liberta das garras da superficialidade, do correr atrás do vento. A oração é a linguagem de Deus e o idioma do Espírito. A tragédia da igreja contemporânea está no elevado número de ministros que não oram, vivendo apenas de uma mudez espiritual crônica. Um cristão do passado dizia que tentar fazer alguma coisa para Deus sem oração é tão inútil quanto tentar lançar um satélite com um estilingue. E é verdade. Terceiro compromisso com as verdades da fé. Doutrina da fé. Verdades que não podem ser negociadas e não carece de inovação, mas renovação. Em 2 Timóteo 2, versículo 5, Paulo usa a figura do atleta quando ênfase ao comportamento. O caráter do competidor dá a ele a legitimidade ao prêmio. A figura do atleta é bastante sugestiva. Precisa conhecer as regras e competir de acordo com elas. Muitos ministros nem sequer conhecem a doutrina da fé. Depravação da queda, justificação, regeneração, sacrifício vicário de Cristo. Se não conhecemos a verdade de nossa fé, como conhecê-las ou ensiná-las? Dedique-se a conhecer as verdades da fé e a praticá-las. Quando isso não acontece, a igreja fica refém das novidades do mercado religioso e vira uma presa fácil dos vendilhões do tempo. E o quarto, o compromisso com a teologia da cruz. Se você procura facilidades, férias e pescaria, alistou-se no exército errado. O exercício ministerial diante de Deus, o soldado e seu comandante. O exercício ministerial diante de Deus, o atleta e o público. O exercício ministerial diante de Deus, o agricultor e a solidão da lavoura. Irmão? Esse é o quarto compromisso. Em 2 Timóteo 2,6, Paulo apresenta a figura do agricultor e afirma que trabalha com esperança, pois planta no solo duro da vida as sementes que quer ver brotar. Que coisa linda! O agricultor sugere a imagem do trabalho pesado, mãos calejadas, avental sujo, camisa encharcada de suor, dia cansativo e cheio de dificuldade. Na Bíblia, o preguiçoso é o oposto do agricultor. Provérbio 24, 30 a 34. Ao contrário do soldado e do atleta, a vida do agricultor é totalmente desprovida de emoção, distante de toda a fascinação decorrente do perigo e do aplausos. Sua recompensa não é a adrenalina do perigo, nem a recompensa dos aplausos, é a bendita colheita. Nosso ministério será desempenhado sempre nessas três esferas: diante de Deus,
como soldado que deve estar apto a desempenhar sua função com excelente coragem, porque Deus não tolera soldados apáticos, medrosos, cínicos e dissimulados. Ele procura soldados corajosos, determinados e que não se embaraçam nos negócios dessa vida. Diante do povo, como atleta, que compete de acordo com as regras da palavra, com caráter suficiente para não vendermos nossa chamada individual. Diante do espelho, como agricultores que trabalham e confiam na semente que germinará e ousará nascer no silêncio do solo, a vida espiritual do ministro, sua piedade e devoção precisam ser cultivadas e regadas com as lágrimas do quebrantamento. Os ministros de Deus precisam andar com Deus. Tá bom, meu irmão? Essa é a nossa aula. Encerramos aqui. Que Deus abençoe. E demais, eu peço a vocês que leiam a apostila para se aprofundar mais. Tá bom? Sábado que vem teremos aula online. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz Dia das Mães. Amanhã é 11 de maio de 2025. Que as mães ela possa cumprir o propósito que foi designado para ela de acordo à palavra de Deus. Deus abençoe a todos, uma ótima noite e vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo, por essa noite, por essa aula. Muito obrigado, Senhor. Te damos graça por tudo. Te glorificamos, te enaltecemos. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas e que venhamos ser bons pastores para que o teu nome continue sendo glorificado e enaltecido. Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja em vossas vidas, hoje e para sempre. Diga amém e graças a Deus. Tchau. A paz do Senhor Jesus para todos.